Oi, minha gente! Como vocês estão? Saudade de vocês, dos nossos encontros pela manhã, no domingo de ABD. Essa semana a gente decidiu dar retorno, né? Voltar às nossas atividades através de vídeos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição. Vamos falar um pouco sobre o princípio da individualidade e só relembrando, a nossa última lição a gente falou um pouquinho sobre o princípio do autogoverno, sobre um dos juízes, Sansão, a história dele, né? E a gente aprendeu sobre a importância do autogoverno, que é o mesmo que autocontrole. E nessa lição a gente vai ver um pouquinho, como eu disse, sobre o princípio da individualidade. Queria falar um pouquinho inicialmente sobre as nossas digitais, né? Queria saber se vocês sabem que as nossas digitais de cada dedo elas são diferentes e não existe uma digital igual a de outra pessoa. Até gêmeos, né, que estão na mesma barriga, eles têm digitais diferentes. E algumas explicações, né, científicas sobre isso dizem que isso se dá dentro da barriga, né? O bebê fica dentro do líquido amniótico, lá fica lá se mexendo, e a cada mexida que ele dá, vão se formando os sulcos, né, que são essas digitais. E, como eu disse, cada um tem uma diferente da outra. Inclusive, até os animais também têm suas próprias características, que são apenas suas, que nenhum outro animal tem, mesmo sendo da mesma espécie. E falando sobre isso, né, sobre as nossas digitais, eu queria pedir para vocês, se vocês, que vocês possam pegar um papel em branco e junto com a família, né, quem sabe, chama a avó, chama o avô, chama o pai, chama a mãe, o irmão, o primo, para vocês estarem colocando as digitais de vocês no papel, né? Para observar as digitais diferentes, como elas são diferentes. E assim, durante toda a atividade, eu vou dizendo para vocês algumas atividades que vocês devem fazer. E para vocês me entregar, né? Até a próxima semana, mas isso a gente conversa melhor pelo WhatsApp, tá bom? Pois então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns reis, né? A gente falou do juiz, teve o período dos juízes e agora alguns reis. A história dos reis de Israel, elas estão mais ou menos ali nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, 1º e 2º Samuel. E hoje a gente vai falar de 3, que são os que mais a gente ouve falar, né? Que é o rei Saul, rei Davi e o rei Salomão. Sobre o rei Saul, vamos falar um pouquinho dele agora. Quem foi o rei Saul? O rei Saul foi um rei que foi instituído por Deus e durante o início de seu governo, o povo se alegrava com seu reinado, ele tinha grandes vitórias, mas ao longo do seu momento, né, como rei, ele foi começando a ter algumas atitudes erradas, começando a confiar na própria força e não mais no poder de Deus, começando a achar que suas vitórias vinham apenas do seu poder, né, do seu grande exército, da inteligência que ele tinha, e foi se perdendo ao longo do caminho. E por causa disso, o Senhor rejeitou ele. Saul morreu obcecado por poder e com vontade de matar Davi. Né? Depois dele veio Davi, que a gente conhece o Davi, né? Que matou Golias com as pedrinhas. Ele foi o rei e no seu reinado ele também cometeu alguns erros, acertos também, mas Davi ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Porque apesar dos erros que ele cometeu, que é comum, né? Porque nós, seres humanos, podemos acabar cometendo erros, né? Mas apesar disso, Davi, ele tinha um coração, como eu disse, segundo o coração de Deus, e ele era respeitoso, respeitava as lideranças. Por exemplo, na época de Saul queria matá-lo, né? E Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, porque ele respeitava a liderança dele. Ele era alguém que sempre preocupado em saber qual a vontade de Deus, sempre buscava saber.
E, inclusive, a gente está falando aqui do Velho Testamento, né? E no Novo Testamento, no livro de Atos, deixa eu ver, 13:36, lá fala um pouco sobre Davi. Vamos ver? Vou pegar aqui na Bíblia. Vou ler. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então, Davi, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração, o propósito que o Senhor tinha sonhado para a vida dele, né? E depois de Davi, veio seu filho Salomão, que inicialmente no seu reinado ele pediu por sabedoria para Deus. Deus ficou assim tão, nossa, ele podia ter pedido tantas coisas, podia ter pedido riquezas, mas ele pediu sabedoria, pois por causa disso eu vou dar sabedoria e muita riqueza. Então Salomão foi um homem muito rico, muito poderoso na sua época. Ele construiu um templo lindo, né, que a gente conhece, o Templo de Salomão, muito bonito. Ele foi muito sábio, muito inteligente, estudou muito sobre animais, sobre plantas. Só que Salomão, ele acabou cometendo alguns erros, né? Acabou se casando com mulheres que não eram da mesma fé que a dele, acabou adorando outros deuses, e isso acabou atrapalhando no seu reinado. Mas isso a gente vai conversar melhor numa outra lição durante a nossa viagem do tempo. Mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre a vida de Salomão. Diante disso, o que a gente pode perceber, né? Que foram 3 reis escolhidos por Deus, cada um teve uma história diferente, erros diferentes, né? E comportamentos diferentes, né? E, como eu disse, os 3 foram escolhidos por Deus, mas somente Davi se tornou um rei segundo o coração de Deus, né? Cumprindo os propósitos que o Senhor tinha para a vida dele, servindo a nação de Israel. E com isso a gente pode começar a falar sobre o princípio da individualidade. Deus nos faz singulares, com características singulares, como a gente falou das digitais, né? Cada um tem uma digital diferente, cada um foi formado de uma maneira diferente, com características, com qualidades, com defeitos, com personalidades, né? Então, assim, até como eu tinha falado antes, até irmãos gêmeos não são 100% parecidos, crescem na mesma casa, mas que têm características diferentes, né? Isso nos mostra como Deus nos criou de maneira individual e como Ele foi detalhista em cada um de nós. E então, gente, refletir sobre a vida de Davi é assim muito interessante, né? Porque a gente pode ver como durante toda a sua história ele foi preparado, né? Durante toda a sua vida foi preparado para o cargo que Deus tinha para ele, né? Ele era pastor de ovelhas, ele era pequenininho, e Deus o escolheu e foi trabalhando na sua vida, né? Ele tinha planos especiais para a vida. Voltando a falar sobre Davi, né? Que Deus usou ele de maneira tremenda, e da mesma forma que Deus teve planos especiais para a vida de Davi, Ele também tem planos para a vida de cada um de nós. O que você percebe que Deus tem feito na sua vida hoje? Fica a pergunta para você refletir, né? Porque às vezes a gente acha que situações, certos probleminhas que a gente tem, né? Certas dificuldades, elas acontecem por nada, do nada e sem nenhum propósito. Mas como a gente viu, assim como Davi foi preparado desde cedo para o cargo que ele iria exercer, que era ser rei, na nossa vida também, né? Na nossa vida também, Deus nos prepara desde cedo, a partir de cada situação que a gente passa na nossa vida, cada aprendizado que a gente tem, né? Então, eu te faço esse desafio para você. Tente parar para pensar e ver de que forma que Deus tem trabalhado na sua vida hoje. Como você se imagina sendo usado por Deus no futuro, ou hoje e no futuro?
Como que você se imagina? Como é que você imagina a sua vida daqui a 10 anos? 10 anos. Parem para pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler um versículo agora que está em Jeremias 29:11. Olha só o que Deus tem preparado para nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que lindo, né? Olha só o que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Como isso é maravilhoso. Diante disso, eu vou propor para vocês algumas atividades que vocês devem fazer ao longo da semana. Uma delas é conhecer um pouco mais sobre a vida de Davi. Ler 1 Samuel, capítulo 16 e capítulo 17. Ler 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Pesquisar no dicionário a palavra propósito, o que é que significa. Encontrar na sua Bíblia o texto de Atos 13:36 e sublinhá-lo, copiar ele, né? Copiá-lo e memorizar. Fica o desafio. Quero ver quem é que vai conseguir memorizar o versículo. E é isso. E também registrar como que você se imagina daqui a 10 anos. Fez essa perguntinha? Então, escreva no papel. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? E é isso. E para finalizar, né, nesse momento a gente vai interceder. Na lição aqui pede para que a gente possa interceder por algo, né, pelas dificuldades da nossa cidade, por problemas atuais, né? E caiu direitinho com a nossa atual situação, né? Vamos orar para que Deus resolva tudo, para que nossa cidade, para que o nosso país, para que o mundo volte ao equilíbrio, para que tudo volte como era antes, né? Para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e também para que a gente, né, tão novos, mas que a gente possa, a partir de hoje, refletir, perceber e entender quais os sonhos de Deus para a nossa vida, né? Quais são os propósitos dele, segundo a vontade dele para as nossas vidas, e para que a gente possa cumprir esses planos, né? Então é isso. Eu oro daqui, você ora daí, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuida da gente de maneira individual. O Senhor nos dá qualidades, o Senhor nos dá dons individuais. Obrigada porque cada detalhe das nossas vidas o Senhor pensou, o Senhor sonhou, e eu te agradeço por isso. Deus, que o Senhor possa gerar em nossos corações um desejo de te conhecer mais, um desejo de conhecer os teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo. No nome de Jesus, também te peço pelo nosso país, Senhor, pelo mundo, por essa situação atual. Deus, que o Senhor possa estar resolvendo, Senhor, todos os problemas, que tudo volte ao controle. E é isso. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus amores. Beijinho, tchau e até a próxima lição.